Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos tratar aqui sobre a Ambev. A Ambev é uma empresa que está sendo muito comentada atualmente, aí, principalmente depois do que vem acontecendo com as Americanas. A Ambev é uma empresa que pertence também ao mesmo grupo aí do 3G Capital, né? O Sicupira, o Teles e o Paulo Lema. São os três maiores acionistas aí. É uma empresa extremamente grande, presente aí em mais de 10 países, 15, 16 países, líder em 8 países também. Então vamos trazer aqui algumas informações a respeito dos comentários que têm sido divulgados na mídia a respeito de um possível rombo também na Ambev. Então, antes de mais nada, se você não for inscrito, já se inscreve no canal. É importante que você faça a sua inscrição para que você fique atento a todos os vídeos que iremos postar aqui ao longo da semana. E outro ponto importante também é você dar o like no vídeo. Vamos trazer aqui algum histórico a respeito do que vem acontecendo com as Americanas. As Americanas teve maior rombo da história brasileira com relação à fraude contábil, né? Inicialmente a dívida era de 20 bilhões, que era apresentada ali no balanço patrimonial. Depois essa dívida passou para mais de 40 bilhões e gerou uma recuperação judicial absurdamente grande, né? Só perde aí para Odebrecht, para Oi, para Samarco, né? A quarta maior recuperação judicial aí da história do Brasil. Então é uma empresa que ficou muito na mídia aí por conta dessa fraude. Então, primeiro, eu não quero torcer contra a empresa nenhuma, porque a empresa ela é representada por diversas famílias. O grupo desse trio aí, essas empresas, elas são compostas aí por milhares de pessoas, e cada uma dessas pessoas representa uma família, e quando tem gente aí que torce contra, tá torcendo para que essas famílias entrem em desespero, né? Então, temos que torcer sempre pelo bem da empresa, pelo bem do país, pelo bem da sociedade como um todo. Mesmo você sendo de direita, sendo de esquerda, todos temos que torcer a favor aí, e que os responsáveis pelos problemas que aconteceram sejam devidamente punidos. A gente sabe que no Brasil tem um histórico de impunidade, mas eu espero sinceramente que as empresas saiam dessa crise, que foram colocadas lá por administradores maus, e que as pessoas sejam responsabilizadas. Para você ter uma noção sobre números, a Money Times ela disse que o rombo das Americanas foi de mais de 200 vezes o rombo que foi descoberto lá no mensalão. Foi mais de 3 vezes pior do que o do Petrolão na Petrobras. Isso aí você tem uma noção que a empresa ela caiu lá a cotação dela de R$12 para poucos centavos, 70 e poucos centavos. Hoje deu uma recuperadinha, está em R$1 e alguma coisa. Mas perceba o quanto de valor de mercado essa empresa perdeu em poucos dias praticamente. Em um mês ela perdeu aí o equivalente a mais de 80% do valor de mercado dela. Então a justiça também, né, decidiu aí a prender os e-mails dos últimos 10 anos que os diretores, administradores da empresa distribuía entre os stakeholders e as pessoas envolvidas no processo para avaliar se tem algum tipo de mensagem que comprometa ali a administração, que demonstre uma maculação ali dos dados, um encobrimento ali de uma possível fraude. Então deixa a justiça fazer a parte dela e vamos fazer aqui a nossa análise de forma isenta. Tratando aqui da Ambev, que é uma empresa extremamente maior do que a Americana, não tem a menor comparação de uma com a outra. Inclusive o fluxo de caixa da Ambev é sempre positivo, o endividamento dela é bem pequeno, é um endividamento saudável, eu diria, né? Diferentemente das Americanas, que tinha prejuízo atrás de prejuízo, as margens são bastante espremidas, que é típico do setor de varejo, né? Então são empresas totalmente diferentes. E as notícias, né, sobre um possível rombo de 30 bilhões, elas foram divulgadas aí pela Serve Brasil. Quem é a Serve Brasil? A Serve Brasil é uma empresa, uma associação, na verdade, que ela representa aqueles industriários ali, concorrentes da Ambev, né? Aquelas empresas que produzem cerveja e são minoritários. Então ela representa empresas que são concorrentes diretas ali da Ambev. Então só aí a gente avalia um conflito de interesse. Um conflito de interesse é algo muito comum de se ver nesse mercado de empresas, né? Uma empresa quer engolir a outra, quer derrubar a outra para conseguir abocanhar uma fatia do mercado. Mas vamos analisar aqui o que foi divulgado a partir da Serve Brasil. A Serve Brasil ela contratou uma empresa de consultoria para fazer uma análise das demonstrações financeiras da Ambev, e a partir dessa análise foi constatado algumas informações que a Ambev ela estava supervalorizando alguns insumos ali da produção da sua cadeia produtiva para que ela obtivesse um maior crédito tributário. Vamos entender o que seria esse crédito tributário. Alguns impostos que são não cumulativos, é o caso do ICMS, é o caso do IPI, imposto não cumulativo, existe uma cadeia ali de conseguir um crédito na hora que o industriário ele compra ele compra um produto, um insumo, matéria-prima, ele consegue um crédito tributário, e esse crédito é abatido de um débito no momento da venda desse produto. Então é uma forma de evitar que haja tributação em todas as fases da cadeia produtiva.
Então o que a Ambev estava fazendo? Aqueles insumos ali, a matéria-prima do seu produto final, estavam sendo super valorizados. Com isso, ela conseguia um crédito tributário muito maior do que o devido, e ela estava utilizando esse crédito tributário para bancar a publicidade da empresa. Então, basicamente, um tributo que era para ir para o governo, para retornar em serviços, bens para a população, estava voltando para a empresa em forma de publicidade. Então, indiretamente, é a sociedade que estava bancando a publicidade da Ambev. Só que isso não é um problema, porque assim, a própria Receita Federal, não é um problema entre aspas, né? O problema sempre é. Mas a própria Receita Federal já se pronunciou a respeito disso, porque isso tem se tornado uma prática muito comum. Principalmente aquelas empresas ali que pertencem ali à Zona Franca de Manaus, que já tem incentivos fiscais, já tem algum tipo de benefício tributário, né? Então, a Coca-Cola faz isso, a Ambev faz isso, outras empresas também fazem isso, e a Receita Federal não classifica isso como um problema, não classifica isso como uma ilegalidade, né? Isso é chamado de elisão fiscal. A elisão fiscal é justamente um planejamento tributário para pagar menos tributo e ter algum tipo de benefício a respeito disso, né? Então, esse foi o fato que foi constatado. Só que como se trata de uma empresa que representa os concorrentes da Ambev, você já fica com a orelha em pé. Uma outra informação importante é o seguinte: é possível verificar como é que está se comportando os diretores de uma empresa, uma instrução normativa da CVM, que permite que a gente avalie se os diretores estão comprando os papéis daquela empresa ou estão vendendo os papéis daquela empresa. E foi verificado, né, eu fiz uma pesquisa rápida e vi que muitos diretores têm vendido muitas ações da Ambev nos últimos anos, nos últimos meses. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar ligado, ficar atento. Se eu sou diretor e eu tenho informações privilegiadas, eu tenho um controle total da empresa e eu estou me desfazendo de papéis da empresa, o que isso pode me indicar? Pode me indicar que a empresa está bem, está saudável, que vai crescer muito? Talvez não. Talvez eles estejam vendendo, porque eles estão querendo levantar dinheiro para fazer alguma outra coisa, liquidez e tal, mas eu sou bastante cético nesse aspecto. Eu costumo pensar logo, pô, se a empresa, se o diretor que tem controle de tudo está se desfazendo, eu vou me desfazer também. Alguma coisa boa pode não estar por vir. Mas eu posso estar enganado também. É só uma questão de você ficar atento sobre as informações que são divulgadas. Com relação ao que foi divulgado pela Serve Brasil, é claro que a Ambev ela se defendeu, né? Publicou uma nota dizendo que não sabia de nada do que aconteceu com as americanas, dizendo que eles são pagadores, dos maiores pagadores de tributos do Brasil, e é uma verdade. A Ambev é uma das 5 maiores pagadoras de impostos no Brasil, né? Uma empresa muito grande, é um grupo, é um conglomerado de empresas, paga muito imposto, e graças a isso retorna para a sociedade de outras formas. Então se defendeu dizendo que a prática que ela faz não é uma prática ilegal e que outras empresas fazem, que isso já acontece há décadas, desde os anos 90 isso acontece. Mas a questão é o seguinte: sempre avalie as informações de forma isenta. Nós temos aqui uma série de exemplos, né, de empresas que se deram mal por conta de uma má administração. A Oi é um caso típico disso. Agora está correndo o risco de entrar novamente em recuperação judicial depois de 6 anos capengando, as ações caindo pra caramba, muito. A IRB Brasil também é um caso típico aí de problemas administrativos aí da empresa, dos administradores maculando as informações contábeis. Agora tem as americanas também. A Petrobras já teve problemas com diversas coisas também. Então fiquem atentos, porque ninguém está livre de estar comprado em um papel e que pode acontecer uma catástrofe nesse sentido. Então tenha sempre formas de contingenciar os seus riscos, talvez operando opções junto com ações. É uma forma muito interessante aí de proteger de alguns riscos. A diversificação também pode ser um caminho aí, a depender da diversificação. Tem que ser uma diversificação inteligente. Eu não sou adepto daquela pulverização de carteira, que você não sabe nem do que se trata aquela empresa, mas está na carteira ali. Então não sou adepto desse modelo. O objetivo aqui é te alertar, né? Se foi válido esse conteúdo para você, se inscreve no canal, deixa seu like e encaminha para outras pessoas também. E se você investe ou não na Americanas ou na Ambev, deixa aqui embaixo no seu comentário aqui, que aí a gente vai avaliando aí o número de pessoas que investem. Eu gosto de investir nessas empresas, porque inclusive pode ser uma oportunidade de especulação, sim, mas você tem que saber o caminho, o terreno que você está pisando, o caminho que você quer seguir, o quanto de valor você pode colocar ali para fazer essa especulação, ganhar alguma coisa no curto prazo. Então tudo tem que ter um certo nível de conhecimento para você não se arriscar demais e acabar perdendo muito dinheiro de forma desnecessária, se expondo ao risco de forma desnecessária. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e até o nosso próximo encontro com outros vídeos do mesmo segmento empresarial.